Já está aqui conosco o deputado federal Felipe Barros, do PL do Paraná, quem eu agradeço pela disponibilidade e gentileza de falar com a gente aqui do SBT News. Deputado, eu já vou para a primeira pergunta. O senhor foi designado como relator dessa proposta proposta de emenda à Constituição, que trata das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Foi designado como relator na Comissão de Constituição e Justiça. Como é que o senhor está analisando essa proposta e o andamento da proposta? Já tem alguma sinalização? Bom dia. Bom dia, Yasmin, aos amigos do SBT News, uma alegria falar com vocês. Eu fui designado, então, relator da proposta de emenda à Constituição número 8 na CCJ. Esse é um assunto que trata das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado, esse é um assunto eminentemente técnico e jurídico, e são nesses termos que será feito o meu relatório. Eu não vou utilizar esse assunto como um cabo de guerra ideológica da oposição versus governo, ou da oposição como forma de qualquer entendimento de retaliação a outro poder e a outra instituição, porque não se trata disso. Este, como disse, é um assunto jurídico que foi amplamente debatido no Senado Federal ao longo dos últimos meses. No Senado Federal, senadores, tanto da oposição quanto do governo, votaram favoravelmente a essa proposta. Essa proposta, então, chegou à Comissão de Constituição e Justiça e a presidente Carol Detoni me designou relator. A polêmica que envolve esse assunto das decisões monocráticas também já foi objeto de discussão e de deliberação pelo próprio Supremo Tribunal Federal durante a gestão da ministra Rosa Weber, de forma administrativa, alterando o regimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo se debruçou sobre esse assunto e promoveu mudanças no seu próprio regimento interno. Portanto, é um assunto que está em discussão na sociedade, no Parlamento Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, e com toda a sobriedade e seriedade que o assunto necessita, será feito o meu relatório. Deputado, o senhor vai ser o relator na CCJ. Na CCJ vai ter análise de mérito? Explica para quem está acompanhando para a gente. O senhor vai tratar somente da admissibilidade, que é chamada ali internamente dentro do Congresso. Conta pra gente. Eu agradeço a pergunta, Yasmin, porque há, de fato, uma confusão sobre esse assunto e quais são as minhas competências como relator dessa matéria na CCJ. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, o procedimento, o rito da discussão e de deliberação no Congresso é diferente de qualquer outro projeto de lei. Então, como se trata, como disse, de uma PEC, qual é o rito que o regimento interno da Câmara nos determina? A CCJ, quando analisa uma proposta de emenda à Constituição, não entra, e o meu relatório, e eu, enquanto relator, estou proibido expressamente pelo regimento interno de entrar no mérito da proposta. Não cabe a mim analisar se a proposta é boa, se não é, se a proposta é adequada, se não é. Não cabe a mim fazer sugestão de alteração no texto. Qual é, então, a minha competência como relator da proposta na CCJ? O regimento diz que na CCJ, quando se trata de PEC, a gente analisa exclusivamente a admissibilidade da proposta. E o que é a admissibilidade? Então, eu vou me debruçar, e já estou me debruçando, se a proposta preenche os requisitos legais e formais para continuar tramitando. Ou seja, se a proposta teve o número de assinaturas necessárias no ato do protocolo da PEC, como se trata de uma PEC, nós precisamos de um número determinado de assinaturas para que ela comece a sua tramitação. Nós temos que analisar se a proposta ela fere qualquer cláusula pétrea da Constituição Federal e se o texto da proposta está dentro dos parâmetros legais e regimentais. É só isso. É uma análise formal das formalidades da proposta. Repito,
não cabe a mim a análise de mérito, né? E quando o mérito é analisado? Então, se a CCJ aprovar a admissibilidade da proposta, ou seja, se os membros da CCJ entenderem que a proposta preenche os requisitos formais para continuar a sua tramitação, aí sim o presidente Lira cria uma comissão especial, todos os partidos da Câmara indicam os seus representantes, a comissão especial elege o presidente da comissão especial e o relator de mérito, e aí sim o relator do mérito da proposta vai fazer as audiências públicas, vai propor alterações no texto, vai acatar outras sugestões. Nesse momento, nós só analisamos as formalidades. Perfeito, deputado. E como a gente está falando de um assunto que, ao longo dessa semana, a gente trouxe muito no noticiário que houve uma tensão ali entre executivo e legislativo, a gente sabe que houve, inclusive, reuniões para tentar chegar a um termo com relação a um outro assunto, que é a questão envolvendo as emendas. Mas como o senhor está tratando com essa proposta de emenda à Constituição, trata de um tema que tem a ver com o judiciário, o senhor pretende consultar, conversar com membros do Judiciário, principalmente ali do Supremo Tribunal Federal, para trazer melhorias ou até um entendimento vindo ali da Suprema Corte com relação a essa proposta? Pretendo sim, Yasmin. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu tenho as minhas posições pessoais. Hoje eu estou como líder da oposição, mas como disse, esse não é um assunto de oposição e de governo. Quem me acompanha sabe que sempre defendo os meus posicionamentos, mas também busco o diálogo com quem pensa eventualmente diferente. Então, nós vamos solicitar uma audiência com o ministro Barroso, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, para levar a ele essa proposta, ouvir do ministro, se ele nos receber, quais são as suas sugestões, mas ressaltando aquilo que estava explicando para vocês há pouco. Nesse momento, não cabe a mim a análise de mérito da proposta, mas sim e exclusivamente das formalidades. Se a proposta cabe, preenche ou não os requisitos formais. Mesmo assim, na semana que vem, eu devo procurar o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para que a gente estabeleça essa ponte. Para finalizar, deputado, o senhor já tem previsão de quando vai apresentar o relatório dessa PEC lá na CCJ? Veja, como nós estamos em período de eleições municipais, a presidente da CCJ, a deputada Carol Detoni, me parece que convocou sessão para a CCJ na terça e na quarta-feira da semana que vem, então eu devo apresentar o meu relatório no mais tardar na terça-feira, com apenas a análise das formalidades e também, antes disso, buscar essa ponte com o ministro Barroso.